Espero que todos estejam bem. Vamos retomar as nossas aulas e falar sobre juros dentro de matemática financeira. Nesse tema, nós temos 3 objetivos principais, sendo eles: entender o mecanismo do cálculo de juros simples, também conhecer a aplicação de juros compostos e calcular os valores e taxas ao longo do tempo com juros compostos. Bom, quando falamos em matemática financeira, o objetivo principal deles é responder algumas questões, como por exemplo, quanto receberei por uma aplicação num determinado valor em um determinado período, ou então, quando deverei depositar periodicamente para atingir uma poupança desejada, né, a famosa independência financeira, ou então, quanto vale hoje o título que vai vencer lá no futuro, daqui a um tempo, daqui a um ano. Então, quanto que ele vale para mim hoje? Se eu tenho isso na mão, eu posso vender ele por quanto agora? E ainda, quanto deverei pagar mensalmente por um empréstimo que eu realizei? Bom, isso nos remete exatamente ao valor do dinheiro no tempo. Então, um exemplo disso é se um amigo pedisse R$ 1.000 emprestado hoje para te pagar daqui a um ano esse mesmo valor de R$ 1.000, você aceitaria a proposta? Isso nos faz pensar, não é verdade? Será que eu conseguiria comprar as mesmas coisas que eu poderia comprar agora com esses R$ 1.000? Então, daqui a um ano eu consigo comprar essas mesmas coisas? Outra, se o dinheiro permanecesse com você, você poderia aplicá-lo numa poupança e aí ganhar esses juros. Então, esse dinheiro no tempo, ele nos traz um valor tanto para quem recebe quanto para quem paga. Para quem paga, ele é um custo de capital, ou seja, o custo por não ter esse dinheiro para consumir ou para quitar uma dívida, uma vez que você fez um empréstimo. E para quem recebe, ele tem um custo também. Esse custo é a remuneração desse capital empregado. Já que eu recebi, eu tenho que remunerá-lo de alguma forma. Algumas definições: capital inicial, valor presente, ou então present value. Na literatura vocês vão encontrar essas 3 formas, ok? É o valor transacionado no início de uma determinada operação financeira. É aqueles R$ 1.000 que você emprestou, aquele é o capital inicial, ou o valor presente. Juros é o custo desse capital. Taxa de juros, ele é o percentual envolvido na operação de empréstimo ou aplicação. E aí cabe salientar, a taxa de juros pode ser representada tanto em valor percentual quanto em valor unitário. A taxa de juros de 10% ao mês tem uma forma abreviada 10% AM, e a taxa unitária é 0,10. Okay? Nós temos então a taxa percentual em 10% ao mês, dessa forma, e a taxa unitária sendo representada dessa forma. Montante ou valor futuro podemos encontrar em algumas literaturas como FV, se referindo a Future Value. É a quantidade acumulada após um certo período de tempo. A fórmula de calcular isso, do montante ou do valor futuro, é o valor presente mais os juros. Então guardem essa informação. O valor futuro é o valor presente mais os juros. E ainda temos uma outra definição importante também, que é o tempo ou período, representado pela letra N, corresponde à duração da operação financeira, e isso pode ser representado em dias, semanas, meses, anos, décadas, eras, enfim, período consecutivo de tempo. Vamos a um exemplo. Uma pessoa aplicou uma quantia de R$ 100 no Banco do Futuro pelo prazo de 3 meses a uma taxa de 10% ao mês,
no regime de juros simples. O que vamos fazer é determinar o saldo final acumulado nesta aplicação, ou vamos determinar o montante no final dessa aplicação. Como vocês podem ver, no primeiro mês temos o capital inicial, ou valor presente, vezes 10%. Conseguimos calcular os juros, que é de R$10. E R$10 somado ao valor presente, então temos um montante de R$110. No segundo mês, a forma de calcular os juros é novamente sobre o capital inicial. Então temos novamente R$10 e o montante é a soma do valor que tínhamos anteriormente, os R$110, mais os juros atual, os juros do segundo mês, ficando então com R$120. E isso se repete para o terceiro mês, nos dando um montante então de R$130. Juros simples, ele é calculado da seguinte forma: é o valor presente vezes a taxa de juros vezes o número de períodos. Essa taxa de juros precisa estar na mesma ordem que o número de períodos. Exemplo, uma taxa de juros de 10% ao mês. O período também tem que ser ao mês para que a gente consiga fazer o cálculo dos juros. Se isso não estiver na mesma anotação ou na mesma base, precisamos então fazer as devidas conversões. Agora nós temos então duas fórmulas. Valor futuro, que é calculado da seguinte forma: valor presente mais os juros. Também temos como calcular os juros, que é o valor presente vezes a taxa de juros vezes o período. Se substituirmos os juros da segunda forma na primeira, conseguimos então, em função da taxa de juros e do período, calcular o valor futuro. O valor presente, então temos o valor presente da primeira forma, mais agora da segunda fórmula, valor presente vezes a taxa de juros vezes o período. Se isolarmos o valor presente desses dois membros, ficamos então com o valor futuro igual valor presente vezes a taxa vezes 1 mais a taxa de juros vezes o período, sendo essa a fórmula principal para calcularmos então o valor futuro em função da taxa e do período. Voltando ao primeiro exemplo, então podemos calcular o valor futuro aplicando direto a fórmula, ao invés de fazermos os cálculos passo a passo. Então, da seguinte forma: temos o valor presente, seria a quantia de R$100 aplicado, ou mais a taxa de juros, que é de 10% ao mês. Então, essa taxa de juros de 10% ao mês deve ser convertida em taxa unitária. Então, 10 dividido por 100 vai nos dar 0,1, vezes o período, que é 3 meses, ficando com o número 3. Então, temos a taxa de 10% ao mês e o período de 3 meses. Então, a gente consegue fazer essa multiplicação, ok? 3 vezes 0,1, 0,3, mais 1,3, vezes 100, R$130, que é o valor encontrado anteriormente. Um outro exemplo: determine os juros obtidos a partir do capital de R$2.350 durante 8 meses, com uma taxa de 3% ao mês no regime de juros simples. Então, vamos identificar as variáveis para, em seguida, fazer a conta. O valor presente, R$2.350. Temos a taxa de juros, que é de 3% ao mês. Então, transformando em taxa unitária, pegamos esse valor de 3%, então 3 dividido por 100, 0,03. E conseguimos identificar também o período, que é de 8 meses. Taxa de juros temos ao mês e temos o período também em meses. E o que ele está pedindo é: determine os juros. Então, nós temos que calcular os juros. Aplicando na segunda fórmula, nós temos como realizar esse cálculo diretamente, onde juros vai ser o valor presente vezes a taxa de juros vezes o período. R$2.350 vezes 0,03 vezes 8, encontramos então os juros, que é de R$564. Um outro exemplo: determinar o montante acumulado em um ano de um principal de R$100.000 aplicado a uma taxa de 24%
ao ano no regime de juros simples. Novamente, vamos identificar as variáveis para poder realizar a conta. Primeira coisa, nós temos o valor presente, que é de R$100.000. Temos também a taxa de juros, 24% ao ano. Então, 24% ao ano, e convertemos isso para uma taxa unitária, 24 sobre 100, 0,24. E também temos o que? O período. Ele quer o valor, o montante acumulado em um ano, 12 meses, um ano. Ficamos então com esse valor 1. E a taxa também é ao ano. Bom, e o que ele quer é o valor futuro. Então, como verificamos na segunda fórmula, né, o valor futuro vai ser o que? O valor presente vezes 1 mais a taxa vezes o período. Assim, pegamos o valor presente, que é de R$100.000, vezes 1 mais a taxa de 0,24 vezes o período, que é de um ano. Okay? 1 vezes 0,24, 0,24 mais 1,24 vezes 100. Encontramos então o valor futuro. Então, encontramos um montante que é de R$124.000. Uma coisa que eu estava falando é a taxa de juros ao mês, ao ano. Então, como encontrar essa taxa proporcional? Como encontrar essa taxa equivalente? Bom, a taxa quando falamos sobre a taxa equivalente, é o valor aplicado ao mesmo capital pelo mesmo período produzindo o mesmo juros. Então, um exemplo disso é a taxa de juros simples anual proporcional de 1% ao mês. Eu quero saber o valor anual. Basta multiplicar por 12, temos a taxa então de 12% ao ano. E como seria a taxa de juros simples mensal de uma taxa de 12% ao ano? Então, dividimos ela por 12. Então, 12% ao ano, eu quero mensal. Então, no ano eu tenho 12 meses, divido isso por 12 e eu fico com a taxa de 1% ao mês. Temos outras bases, por exemplo, uma taxa de juros simples semestral, né, proporcional de 1% ao mês. Semestral, 6 meses. Então, 1 vezes 6 me dá 6% ao semestre. Okay? Esse A.S ao semestre. Um último exemplo, a taxa de juros simples semestral proporcional de 12% ao ano. Então, eu quero agora semestral. Eu tenho 12% ao ano. Dentro de um ano, eu tenho 2 semestres. Então, eu pego essa taxa de 12%, divido por 2 e encontro 6% ao semestre. Uma observação, é muito comum em operações de curto prazo ter o período definido em número de dias. Então, nesse caso, o número de dias pode ser calculado de duas formas. No tempo exato, onde fazemos o cálculo dos juros exato, ou no tempo comercial, onde o cálculo é feito pelo juro comercial. Bom, qual é a diferença? A diferença é exatamente a base do calendário. No cálculo exato, utilizamos o calendário do ano civil, de 365 dias. Já no juros comercial, a gente admite um mês, é admitido um mês de 30 dias. E aí o ano ficaria com 360 dias. Essa é a diferença. Fim da observação, voltamos aos nossos exemplos. Um produto que à vista custa R$300 pode ser comprado com uma entrada de R$80 e um pagamento de R$250 para daqui a um mês. Bom, encontre a taxa de juros simples cobrada nessa operação. Bom, novamente temos que identificar as variáveis. Bom, aqui cabe um detalhe. O valor inicial do produto é R$300. No entanto, a pessoa deu uma entrada de R$80 e ele financiou essa diferença, né, o valor da mercadoria de R$300 e a entrada que ele deu. Logo, o valor presente vai ser de R$220. Assim, o valor futuro é o pagamento que ele vai dar daqui 30 dias, ou seja, os R$250. E conseguimos identificar também o período, que é de um mês, então um período comercial. E o que se quer calcular é a taxa de juros nesse período. Bom, dessa forma, aplicando essas variáveis a fórmula do valor futuro, do cálculo do valor futuro,
conseguimos então encontrar a taxa, onde o valor futuro vai ser valor presente vezes 1 mais taxa de juros vezes o período. Então nós temos o valor futuro, R$250, igual ao valor presente de R$220, vezes 1 mais a taxa, que é o que desejamos calcular, vezes o período. Aqui aplicamos uma propriedade distributiva da multiplicação. 220 vezes 1, 220. Aplicamos o 220 multiplicando I vezes 200 igual a 200. Esse 200 que não tem a variável, passamos para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, ficando então com 250 menos 220, igual a 220i. Temos então 30 igual a 220 vezes i. Bom, isolando i, ficamos então com 30 dividido por 220. Essa operação nos dá 0,0136364. Multiplicando esse valor por 100, temos o valor percentual, onde a taxa de juros vai ser 13,64. Esse valor foi arredondado para duas casas. Se quiséssemos com 4 casas, seria 13,6364% ao mês. Agora, como calcular isso no regime de juros compostos? No regime de capitalização composta ou regime composto, o cálculo de juros ocorre de forma cumulativa, ou seja, juros sobre juros. Vamos a um exemplo para entender isso melhor. Vamos pegar aquele primeiro exemplo que foi utilizado da pessoa aplicando R$100 no Banco do Futuro pelo mesmo período de 3 meses a uma taxa de 10%. Aí agora vamos utilizar, ao invés do regime de juros simples, vamos usar o regime de juros compostos para determinar o montante. R$100 vezes a taxa de 10%, o que nos dá R$10 de juros e nos dá um montante de R$110. A diferença é agora, no segundo mês. A taxa de 10% vai ocorrer agora sobre o montante de R$110 e não sobre o capital inicial. Logo, os juros não é mais R$10, ele passa para R$11, nos dando um montante de R$121. No terceiro mês, o juro será aplicado sobre o montante do segundo mês. Então, 10% de 121, o que nos vai dar R$12,10, nos dando um montante no final do terceiro mês de R$131,10. Bom, esse cálculo poderia ser resolvido então da seguinte maneira: o valor presente vezes 1 mais a taxa do primeiro mês, vezes 1 mais a taxa do segundo mês, vezes 1 mais a taxa do terceiro mês. Primeiro, segundo, terceiro. Nos dando então 131,10. Essa propriedade das taxas 1 mais a taxa do primeiro, segundo e terceiro mês, nós podemos simplificar elevando ao cubo. O que isso nos remete ao valor do período. Então nós temos o valor presente de R$100 vezes 1 mais a taxa de juros elevado pelo período. A forma de calcular juros compostos muda em relação ao juros simples, já que os juros acumulados será juros sobre juros, que é a forma utilizada pelo mercado. Qual os juros correspondente de um empréstimo de R$78 mil pelo prazo de 7 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Então, como fizemos anteriormente, precisamos identificar as variáveis para saber se temos tudo correspondente para fazer o cálculo. O valor presente é de R$78 mil. Temos também o período, 7 meses, e também a taxa de juros, 3% ao mês, que temos que colocar em taxa unitária. Então pegamos 3%, 3 dividido por 100, nos dá a taxa unitária de 0,03. E o que desejamos calcular? Desejamos calcular os juros, mas para calcular os juros precisamos do valor futuro, pois
Os juros nada mais é do que o valor futuro menos o valor presente. Então precisamos primeiro do valor futuro para depois calcular os juros. Assim, aplicando na nova fórmula para o juros composto, para juros compostos, temos que o valor presente vai ser 78.000 vezes 1 mais a taxa de juros, 0,03, elevado pelo período de 7 meses. Isso vai nos dar 1,03 elevado à sétima. Esse resultado vai dar 1,229874, que multiplicado por 78.000 vai nos dar um valor futuro de R$ 95.930,16. Agora, para calcularmos os juros, pegamos o valor futuro, R$ 95.930,16, e tiramos do valor presente, 78.000. Então, os juros é de R$ 17.930,16. Bom, como seria então a taxa de juros equivalente agora no regime composto? Lembrando que na taxa de juros simples, esse juros equivalente bastaria dividir ou multiplicar pelo novo período. Isso não acontece no juros composto. O novo juros que a gente quer nada mais é do que 1 mais o juro que temos elevado pelo período que a gente quer dividido pelo período que temos, então, menos 1. A melhor forma de entendermos isso é aplicando em um exemplo. Qual a taxa equivalente composta anual de uma taxa de 1% ao mês? Então a gente quer saber quanto que essa taxa de 1% ao mês equivale numa taxa ao ano. Aplicando nessa fórmula, nós temos que a taxa que nós queremos é 1 mais a taxa que temos, que é de 1% ao mês. Então 1 dividido por 100 dá uma taxa unitária de 0,01 elevado pelo período que nós queremos. E o período nós temos que deixar na mesma base do período que a gente tem. Olha, eu quero a taxa de um ano, o período de um ano, mas eu tenho o período de um mês. Então eu tenho que pegar esse valor de um ano e passar para o seu equivalente ao mês. Equivale a 12 meses. E é por isso que eu tenho esse valor aqui de 12, certo? 12 dividido por 1, então é 12, 0,01 mais 1 dá 1,01, 1,01, isso elevado a 12, vamos chegar a esse valor, 1,126825, isso menos 1, 0,126825. Bom, como eu quero a taxa de juros percentual, multiplico esse valor por 100, que nos vai dar 12,6825 ao ano, que é uma bela diferença. Uma outra forma de juros compostos, conhecido no mercado, é a taxa de juros efetiva. Ela informa a real remuneração da operação durante todo o período. Então, um exemplo, R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 1% ao ano no regime composto por 10 anos gera um montante de R$ 1.104,62. Então a gente quer saber qual foi a remuneração real, ou seja, qual foi a taxa efetiva obtida nessa operação financeira. Temos duas formas de realizar esse cálculo. A primeira delas é pegando o valor futuro, subtraindo do valor presente, dividido pelo nosso valor presente, que é o valor de base. E assim conseguimos encontrar a taxa efetiva. 1.104,62 menos 1.000 dividido por 1.000. Então, isso vai nos dar 0,0146. Foi arredondado, tem um 2 aqui no final, tá? Eu arredondei para ficar só com duas casas. Então, essa é a taxa unitária. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho a taxa percentual. Então, essa taxa é de 10,46% em 10 anos. Bom, a outra forma de calcular isso é aplicando a fórmula de juros compostos. Então, valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevado pelo período. Então, a gente sabe que o valor futuro é de 1.124,62, o valor presente de 1.000, a taxa de juros é o que queremos calcular e o período, passamos aqueles 10 anos para um período de uma década, então a gente coloca o valor de 1. Então tem que calcular os juros durante o período inteiro, ok? Então por isso que a gente passou para esse período aqui para 1.
Com isso ficamos com 1 mais i, esse valor de 1000 que está multiplicando, passamos para o outro lado da igualdade, então dividindo, 1,10462 igual a 1 mais i. Então agora isolando o i, nós temos 1,10462 menos 1, o que vai dar 0,10462, e novamente apliquei o arredondamento para ficarmos com duas casas decimais, certo? Então essa é a taxa unitária. Agora, se eu multiplicar isso por 100, eu fico com a taxa percentual, né, 10,46% a década, né, ou por 10 anos, pelo período de 10 anos. Vamos conhecer um outro conceito, taxa nominal, que é bastante conhecida no mercado também. Um exemplo disso é a taxa de juros da caderneta de poupança. Ela rende 6% ao ano, capitalizados mensalmente. E quando falamos isso, essa taxa nominal é uma taxa, vamos dizer assim, de mentirinha, porque a pegadinha está exatamente nessa frase, capitalizado mensalmente. Quando se coloca essa frase capitalizado mensalmente, significa que temos uma taxa efetiva escondida aí no meio. Bom, o que isso quer dizer, né? Significa dizer que essa taxa de 6% ao ano, ela vai ser dividida em 12, né, como ela é capitalizada mensalmente. Então pegamos esse período e dividimos pelo período mensal. Então 6% ao ano dividido por 12, 6 por 12 dá uma taxa de 0,5% ao mês. E como é que a gente calcula então a taxa efetiva? A taxa efetiva nada mais é do que os juros compostos aplicados nesse período. Conseguimos calcular aplicando aquela fórmula da taxa inicial, que é 1 mais taxa mensal, 0,5% ao mês. Então nós pegamos esse valor de 0,5 dividido por 100, temos a taxa unitária de 0,05, e elevamos agora pelo período de um ano, 12 meses. Com isso conseguimos encontrar a taxa efetiva, que é de 6,16 ao ano, e não 6, como foi dito lá na taxa nominal. Isso é muito aplicado, por exemplo, no financiamento de veículos, onde eles informam aquela taxa nominal e não a taxa efetiva, porque aí é mais conveniente, fica um som mais agradável aí para vender. Bom, por fim temos que conhecer um último conceito, que é o de taxa real. Na taxa nominal, a taxa nominal de juros é aquela adotada normalmente nas operações correntes de mercado, incluindo os efeitos inflacionários previstos para o prazo de operação. Então, nessa taxa nominal, coloca tudo lá dentro. Mas no final da operação, nós temos então a taxa real. Essa taxa é a que reflete realmente quais foram os juros pagos ou recebidos nesse período. Como calculamos a taxa real? A taxa nominal, então nós vamos descontar dessa taxa nominal a taxa de inflação. E para fazer isso, pegamos a taxa nominal e dividimos por 1 mais a taxa de inflação, então menos 1. Onde I, então, é a taxa nominal e o I maiúsculo é a taxa da inflação nesse mesmo período. Vamos a um exemplo para entender exatamente essa questão de taxa real. A remuneração de R$100 de um determinado título atingiu 12,8% nesse mesmo período. Durante esse período, detectaram que a inflação foi de 9,2%. Então, qual foi o ganho nominal e qual a taxa e o ganho real? Então, no ganho nominal, nós temos os R$100 aplicado vezes a taxa de juros 12,8%. O que nos dá R$12,80. Bom, agora temos que calcular a taxa real. A taxa real, pegamos então a taxa de juros nesse período, 12,8, passamos para a taxa unitária, 0,12, e descontamos dessa taxa a inflação, mas dessa forma porque ela também é composta, ok?
Então 9,2 passamos para a unitária, então 9,2 dividido por 100 dá 0,092. Então essa operação aqui vai dar 1,0329, então descontando, tirando 1, temos então 0,0329, ou uma taxa de 3,29% nesse mesmo período. O ganho real, então, é esses R$100 vezes a taxa real. Então, o ganho nominal foi de 12,8, mas descontando a inflação, nós temos um ganho real de, na verdade, R$3,29. Chegamos ao final dessa aula sobre juros. O que temos para a próxima aula são os descontos simples e compostos aplicados a essa taxa de juros. Vamos passar por mais 2 aulas e aí sim vocês terão o trabalho para realizar. Bom estudo, assistam essa aula, anotem suas dúvidas, nos encontramos por mais